Olá pessoal, professor Yuri aqui novamente. Hoje a gente inicia o desenvolvimento de um app onde nós vamos executar, né, tudo que a gente aprendeu nas aulas de HTML, PHP, JavaScript, o CSS e o banco de dados MySQL. Bom, a gente vai ter esse app ele vai ser bastante simples. Ele vai ser composto de um elemento aqui do lado esquerdo, onde vai ser o nosso menu. Esse elemento do lado esquerdo, ele vai acionar três outras páginas, né? A primeira página vai ser uma página de tarefas pendentes, onde ao clicar vão aparecer as tarefas que a gente tem pendente. A gente vai ter uma outra tela que vai ser a nova tarefa, onde poderemos inserir uma tarefa no nosso sistema, né, uma tarefa a ser feita, e a outra vão ser todas as tarefas, onde vão aparecer todas as tarefas que a gente tem cadastradas no nosso sistema. Nessa tela, todas as tarefas, a gente vai poder fazer três coisas, né? A gente vai poder ter três ações. A gente vai poder excluir essa tarefa, a gente vai poder editar, ou então a gente vai poder finalizar essa tarefa, né? Ou seja, clicar nessa tarefa vai ser uma tarefa concluída, né? Então ela não vai aparecer mais como tarefas pendentes. Para facilitar esse desenvolvimento, eu vou disponibilizar para vocês três arquivos, né, que são os arquivos já pré-prontos, né, com todo essa tela nossa aqui feita para facilitar o desenvolvimento, né, já que a gente já fez várias telas, então não vai ser a gente não vai perder muito tempo desenvolvendo tela HTML, né. Eu já vou deixar para vocês os arquivos, né, que vocês utilizarão para esse tipo de trabalho. E eu vou deixar também um arquivo SQL, que a gente vai conseguir, né, trazer para o nosso sistema alguns elementos, né, já para a gente não precisar ficar inserindo valores na mão e perdendo tempo com isso, né, já que o nosso desafio vai ser fazer a lógica desse sistema todo funcionar. Bom, como eu disse anteriormente, né, vocês têm aí como arquivos, né, recursos desse sistema, esse arquivo necessários, que é um arquivo que está zipado, e a gente tem o arquivo banco de dados SQL. Então, depois de baixado esses arquivos, vocês vão clicar com o botão direito, descompactar esses arquivos necessários aqui. Podem extrair tudo. Podem extrair. Vocês vão vir aqui, ó, ele vai extrair para esse arquivo aqui, app lista de tarefas public. Podem dar aqui um Ctrl+C. E a gente vai lá no htdocs, né, utilizando aqui o Explorer. Antes disso, vocês podem inicializar aqui o Apache e o MySQL. Depois eles inicializados, vamos lá no Explorer. Vamos lá no htdocs. E vamos colar esse arquivo aqui dentro, né? Dar um Ctrl+V aqui dentro. Bom, feito isso, a gente vai acessar lá o phpMyAdmin, né? Para acessar o nosso MySQL. Localhost, phpMyAdmin. Nós vamos aproveitar o banco de dados que nós já criamos, PHP com PDO, podem clicar nele, podem vir aqui em SQL, a gente vai voltar lá na pastinha onde a gente salvou, os arquivos, né? O meu está aqui na área de trabalho. E agora, aqui no banco de dados SQL, que foi o outro arquivo que vocês baixaram, pode abrir ele com qualquer editor, tá? Pode abrir ele qualquer editor de texto, né? Vocês vão ver, o meu tá abrir ele no bloco de notas, né? Mas pode ser qualquer editor de texto. Então, nesse arquivo, nós temos aqui uma tabela para ser criada, né? Uma create table, né? Que vai ter um ID, né? E um status, né? Na TB status, nós vamos criar uma tabela TB status. Depois nós vamos inserir dois registros, né? Um status pendente e um estado realizado. E depois nós vamos criar aqui
uma tabela, né, chamada TB Tarefas. Essa TB Tarefas, ela vai ter um identificador, o status, né, que vai ser uma for key vindo da tabela TB Status, e nós vamos ter uma data de cadastro, tá? Podem copiar esse texto que está aqui dentro desse arquivo, dá um Ctrl C, vamos voltar lá para o nosso banco de dados, né, para o SQL aqui, vamos colar ele aqui dentro. Então basta executar esse comando, que é esse código, né? Veja, já se criou aqui, ó, as novas duas tabelas, né? TB Status, TB Tarefas, quer dizer que o nosso banco já está pronto. Bom, feito isso, nós temos que criar lá dentro do nosso Sublime Test o projeto, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos aqui em Project, add folder to project, e vamos procurar dentro de htdocs o nosso app lista de tarefas public. Seleciona essa pasta. Então está lá nosso app, nosso projetinho, né, app lista public, com seus arquivos que a gente vai utilizar. Bom, então esses arquivos, eles são um arquivo de estilo, tá? Estilo CSS. Nós temos uma imagem, que é uma imagem do logo, e aqui 3 arquivos, né, que a gente tem, que é o index.php, nova tarefa.php, todas as tarefas.php. Uma rápida explicação aqui, né, na index.html, a coisa diferente que a gente tem aqui é só esses links aqui para o Bootstrap. O que esse Bootstrap faz? Ele traz para a gente, né, algumas, vamos dizer assim, alguns estilos mais aprimorados, né, mais bonitos. Depois vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês esses estilos, né, que deixam, em vez da gente criar aqueles estilos CSS na mão, ele traz para a gente isso praticamente pronto, né? Basta você incluir, né, fazer esse link do Bootstrap. Então são 2 Bootstrap, esse e esse aqui. Por fim, né, o resto é uma página, né, HTML, PHP simples, não tem nada de diferente do que a gente já viu até agora, né? Veja que ela tem aqui algumas divs, né? Algumas divisão, algumas listas ordenadas, né? Então, listas não ordenadas, né? Não tem nada mais do que a gente já viu nas aulas passadas. Bom, com esses arquivos aqui baixados, com o nosso projeto criado, vamos acessar lá eles no navegador para ver se está tudo funcionando. Então, eu vou lá em localhost. Localhost barra, meu teclado está ruim, localhost app lista tarefas public, é o nome dele, né? Vamos acionar. Então tá lá, né? Então temos aqui o nosso sisteminha, né? Ele estático, né? Nós ainda vamos fazer a lógica desse sisteminha, né? O que a gente tem aqui é só a estrutura dele em HTML, tá? Bastante simples, a gente já fez isso em outras aulas, então eu não quis fazer ela para a gente não perder muito tempo. Eu já trouxe para vocês tudo pronto, mas se vocês quiserem pesquisar, basta abrir o código, vocês vão ver, né, como que foi feito todo esse desenvolvimento da página aqui em PHP e HTML. Então o que temos aqui é uma página, né, a página principal aqui vai ser as tarefas pendentes, que a gente vai poder ver todas as tarefas que ainda não foram concluídas, né, a gente pode apagar, a gente pode editar ou dar elas como concluída. Teremos aqui a segunda, que é a nova tarefa, onde a gente pode inserir aqui uma tarefa nova, né, para se fazer. É uma nova tarefa a ser inserida, né, nós vamos inserir ela vai fazer a comunicação com o banco, vamos inserir esses dados no banco. Depois a gente tem aqui embaixo todas as tarefas, né, onde a gente vai ter um relatório aqui de todas as tarefas que a gente tem no banco, dependendo do status. Então, dependendo do status, né, a gente vai ter uma regrinha de negócio, onde eu vou poder excluir, onde eu vou poder editar, ou dar essa tarefa, né, como concluída.
Bom, a gente ainda tem algumas coisas para frente, né? Então, vamos acessar aqui o nosso sisteminha. Bom, então a gente tem que começar criando nossas classes, né? A primeira classe que a gente vai criar vai ser a nossa classe que vai instanciar os objetos da tarefa, né? Mas por que que eu estou criando uma classe para instanciar o objeto de tarefas, né? Porque a gente está trabalhando com um sistema de lista de tarefas, né? Então, essa classe, né? Ela vai ser uma classe responsável por instanciar os objetos, né? Para se criar uma tarefa. Então, ela vai ter os atributos e os métodos referentes à tarefa, né? Então, a gente está abstraindo uma tarefa do mundo real para o mundo virtual, né? E por isso que a gente vai utilizar essa classe para instanciar os objetos que trabalharemos, né, com esses atributos e esses métodos para a gente conseguir, né, fazer o nosso sistema funcionar. Outra coisa importante que nós falaremos, nós vamos criar esses arquivos que vão tratar da lógica do nosso sistema, separado dos arquivos públicos, né? Ou seja, os arquivos públicos aqui que tem somente, né, o visual da nossa página, eles vão ficar separados, né? E os arquivos onde tem a lógica e os dados ditos sigilosos, eles vão estar num arquivo separado desse ambiente público, né? E sempre quando eu precisar utilizar, nós vamos fazer um require para utilizar esses arquivos que tratarão da lógica, né? Sendo assim, os nossos arquivos estarão protegidos. Outra coisa interessante que vocês vão entender é que essas classes, quando nós iremos criar, elas terão os atributos correspondentes aos campos, né, do nosso banco de dados. Ou seja, sempre quando eu criar uma classe, né, os atributos, né, ou seja, os campos que eu tenho ela aqui na minha tabela, serão os mesmos atributos que eu tenho na minha classe, né? Ou seja, eu vou ter lá uma classe TB tarefas, né, que vai ter como atributos o ID status, tarefa, data de cadastro, né? Então é uma abstração, né? É uma abstração de uma classe nossa, será uma abstração também de uma tabela do nosso banco de dados. Bom, então para a gente começar, né, nós vamos começar criando aqui um repositório app lista de tarefas, onde a gente irá colocar, né, os nossos arquivos aqui da lógica do sistema. Então, para criar esse diretório, né, a gente vai lá no diretório do nosso champ, né? Vamos abrir aqui, vocês podem ir pelo Explorer também. Veja que eu não vou criar aqui dentro do diretório público, né? O diretório público é o htdocs. Eu vou criar separado, um nível acima, né? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou clicar em novo, né? Vou criar aqui uma nova pastinha e vou dar o nome para ela de app lista tarefas. Pronto, criada a pastinha, nós vamos criar um projeto para ela lá no Sublime Tests, né, para a gente ter acesso a ela dentro do nosso projeto. Porém, ela vai ser um projeto separado, né? Então vamos dizer aqui em Project, add to folder. E agora eu vou sair aqui do htdocs, ó, não está dentro do htdocs, está dentro de champ, né? Ou seja, está protegido, né? Então app lista de tarefas, selecionar a pasta, temos aqui, né? App lista de tarefas e o app lista de tarefas public, né? Então eu tenho a público e a privada, tá? As minhas duas pastinhas. A pública está exposta, a privada não, né? É onde nós vamos colocar os dados sigilosos. Então, com esse projeto criado, nós vamos clicar com o botão direito, vamos criar um novo arquivo e eu vou chamar esse arquivo de tarefa model.php, ó, tarefa model.php, né? Vai ser o nosso arquivinho responsável pela lógica do nosso sistema, né? Vamos criar. Está lá, né? Tarefa model PHP dentro de lista de tarefas. Vamos clicar nele, né? Ele vai estar aberto aqui.
Vamos abrir uma tag PHP. Vou só acionar aqui, ó, para ficar com o sintaxe de PHP, né? Pronto, já está. Então, vamos criar aqui um arquivo PHP e vamos fechar esse arquivinho PHP. Pronto. Dentro desse nosso arquivinho PHP, nós vamos criar uma classe, então, né? Vou iniciar, né? Ó, class. Deixa eu só fechar aqui, vamos criar ela do zero, né? Não vamos utilizar essa de exemplo. Class tarefa, certo? E eu vou abrir e fechar aqui a nossa chave para trabalhar dentro dessa tarefa. Bom, e como eu disse, né, essa classe ela vai ter os mesmos atributos, ou seja, os mesmos campos lá no banco de dados, né? Então, o primeiro atributo é um atributo privado, private ID, private ID status, private tarefa, private data cadastro. Então, se a gente olhar lá no nosso banco, né, a gente tem os mesmos atributos com os mesmos campos aqui correspondentes. Bom, com os atributos criados, nós vamos criar os métodos para manipular esses atributos, né? Então, eu vou criar o primeiro método public. Então, eu vou criar, né, os meus métodos mágicos get e setters para a gente poder alterá-los, né? Então, a gente vai utilizar aqueles métodos get e setters mágicos, tá? Então, function, 2 underlines, get. Eu vou utilizar aqui como padrão o atributo, né? Aqui como atributo. E aqui dentro eu vou dar um return this atributo. Bastante atenção, né, que eu estou recebendo como parâmetro o atributo, né, mas eu estou retornando, né, como uma variável, né, do tipo atributo para o valor recebido. Depois a gente vê melhor como isso vai funcionar. Opa. Ponto e vírgula. E depois o nosso método setter, né, que vai alterar, né? Eu tenho um método para receber e tenho um método para alterar, né? Esse get recebe. E agora eu vou fazer o que vai alterar o valor, né? Public function set. Ele vai receber o atributo, né? E vai receber o valor para a gente setar esse atributo recebido. E aqui dentro eu vou retornar, ó, return setinha esse atributo recebendo o valor passado como parâmetro. A gente já fez essa aula, né, e verificou como que a gente faz, como que a gente pega esses atributos, né, e setam valores para eles, né, utilizando esses métodos aqui mágicos. Bom, então com esse arquivo e com essa classe criada, vamos criar uma nova classe. Essa classe ela será responsável por fazer a intermediação, né, de gravação entre o sistema e o banco de dados. Eu vou criar um novo arquivo, né, botão direito, né, aqui em app e new file, tá? Eu vou salvar esse arquivo. Eu vou salvar esse arquivo como tarefa service. .php
certo? Com ele criado, nós vamos criar essa tarefa aqui, né? Essa classe aqui, né? Então, olha só, nós estamos criando, né, uma tarefa model, que vai ser o primeiro, né, responsável pelas classes, né, que irão alterar os atributos, né, utilizando os métodos. E depois nós vamos ter uma tarefa service, que será responsável por intermediar o nosso sistema e o banco de dados, né? Ou seja, fazer inclusão, alteração, né? Remoção de dados dentro do banco de dados. Vamos voltar lá no nosso sistema, né? Aqui em tarefa service, que está dentro de app lista de tarefas, né? Separado do público, tá? Do arquivo público. Então vamos criar aqui um arquivo PHP, né? PHP. Vamos fechar esse arquivo PHP. E aqui dentro nós vamos ter 4 classes criadas, né? A gente vai ter aqui, na verdade, uma classe, né? Uma classe chamada class. Opa, outra usei que eu não vou usar. Ela é automático. Ela vai se chamar tarefa service. E dentro dessa classe, nós teremos aqui 4 métodos públicos, tá? Então eu vou ter aqui o primeiro método, function, chamado de inserir, abrir e fechar. Vou ter o segundo método, que vai ser o recuperar. O terceiro método vai ser o atualizar. E o quarto método, e o último, vai ser o remover. Pronto, com isso eu tenho aqui, né, as quatro operações para a gente fazer o nosso CRUD, né? CRUD. Que significa, né, aqui, ó, create, o read, o update e por último o delete. Então são as 4 operações, né, que a gente pode fazer no nosso banco de dados. Ou seja, eu posso criar, né, um elemento, né, eu posso ler os elementos do meu banco, eu posso atualizar os elementos do meu banco ou posso deletar. Então sempre que vocês ouvirem, né, as operações CRUD, significa isso, né? Criar um registro, ler os registros, atualizar o registro, né, ou deletar um registro. Bom, pode parecer que as coisas estão um pouco soltas, né, que os arquivos estão um pouco soltos ainda no nosso sisteminha, mas nas próximas aulas, né, nós vamos criar, né, e desenvolver estes métodos, né, dentro das nossas classes que façam a ligação entre todos esses sistemas, né? Então a gente vai fazer a ligação entre eles nas próximas aulas para a gente ver como que funciona um sistema, né, utilizando esse tipo de lógica. Bom, espero que tenham chegado até aqui bem. Qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima aula.